E aí, pessoal, tudo tranquilo? O que tem a ver Warren Buffett, diversificação e fundos imobiliários? Então, se você não sabe, não sai daí não, que hoje a gente vai contar para vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E aí, vamos para o tema de hoje. E aí, Schneider, o que tem a ver esse monte de coisa aí, cara? Bom, Warren Buffett, para quem não sabe, ele foi o maior investidor de todos os tempos, né? Foi não, ele é o maior investidor de todos os tempos. Nasceu em 1930 na cidade de Omaha e ele é um bilionário investidor. Então ele tem uma frase que ele é muito famosa sobre diversificação. A gente vai colocar essa frase aí agora para vocês. Então a diversificação é a proteção contra a ignorância. Ela faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Então, ele falou essa frase dentro de um contexto, mas todo mundo não sabe o contexto pelo qual ele falou essa frase. Ele falou essa frase para aquelas pessoas que são profissionais do mercado. Então, se o cara é um profissional do mercado, diversificar muito não faz sentido. Então, é melhor você ter 5 ou 6 empresas que você conhece bem, que são bons negócios, porque ninguém fica rico com a 7ª melhor ideia. Então, a ideia de Warren Buffett é a seguinte: você tem 5 ou 6 negócios que você conhece extremamente bem, e você não precisa diversificar muito mais do que isso. Já para você, tipo eu, ele e todo mundo que não está no negócio para analisar negócios, nós não somos profissionais de mercado, aí a coisa inverte. Quanto mais diversificado você tiver, melhor, porque você vai reduzir o seu risco. Isso aí. Então, se você consegue reduzir o seu risco de forma diversificável, se você consegue diversificar a sua carteira para reduzir o risco total dela, então vale muito a pena você fazer. E ele fala isso, né? O Warren Buffett fala, para quem não é um profissional do mercado, para quem não sabe o que está fazendo, digamos assim, compensa diversificar bastante, sofrer uma extrema diversificação da carteira para que você dilua os seus riscos naqueles investimentos. E o cara não é bobo não. Para provar essa tese dele de investimento, ele fez o seguinte: em 2007 ele convocou para todos os gestores de fundo que havia nos Estados Unidos para fazer uma aposta com ele. Esses caras podiam escolher qualquer estratégia de investimento e colocar essa estratégia de investimento contra um fundo de replicar o SP500 que tivesse baixa taxa de gestão e que depois de 10 anos seria comparado o desempenho do gestor que for apostar com ele contra esse fundo de SP500. E aí, qual que foi o resultado? Então só apareceu um camarada lá para aceitar essa proposta dele, foi o Ted Sides, e esse cara ele conseguiu um retorno anualizado em 10 anos de 2,2% frente a 7% ao retorno que o S&P 500 conseguiu. Ou seja, para cada R$1 milhão investido, Warren Buffett fez 850 milhões, enquanto ele fez 220 milhões. Foi uma surra e tanto. E aí, o dinheiro que ele ganhou com essa aposta, que foram $500 mil, ele doou para uma companhia que incentivava jovens meninas, né, através de serviços de advogado, a serem mais inteligentes, mais empreendedoras e tendo outras ações importantes dentro da comunidade dele. O cara não é bobo não, mas vamos lá. Mas o que aconteceu? O Warren Buffett ele esperava que milhares de gestores fossem aparecer. E esse pessoal não apareceu. Ele sabia que ia ser muito difícil uma pessoa fazendo uma gestão ativa bater o S&P 500, um índice, né, um fundo de índice lá dos Estados Unidos. Então como é que a gente pode chegar nessa mesma conclusão e o que isso tem a ver com FIIs? Vamos falar um pouquinho sobre o portfólio de Markowitz. A teoria de portfólio de Markowitz trouxe um importante conceito, que é a fronteira eficiente. Markowitz ele fala que uma carteira ela não é dada pela soma dos ativos que ela possui, mas sim pela interação entre eles, porque vários ativos vão anular características não desejadas de outros ativos, fazendo com que aquela carteira fique mais segura de uma forma geral. Traduzindo isso para português, não coloque todos os ovos numa cesta só. Por quê? Se você não tiver ativos que se equilibram, que se compensam, toda vez que houver algum evento de mercado ou alguma coisa que atinge aquele ativo, ou a sua carteira vai totalmente para baixo ou ela vai totalmente para cima. Ela não consegue atingir um equilíbrio entre riscos, porque você está muito exposto a um tipo de risco só. Então, Markowitz ele fala que existem 2 tipos de risco, né? O risco diversificável e o risco sistêmico. O risco sistêmico é aquele que está na economia, na macroeconomia, na inflação do país, na recessão, essa coisa toda. Agora, o risco que é diversificável, que você pode tirar ele por meio de um portfólio equilibrado da carteira, esse você deve fazer, sempre diversificar a sua carteira. Tá, e no mundo dos fundos imobiliários? Então, dentro dos fundos imobiliários, existe um trabalho acadêmico do professor Arthur Vieira de Moraes, que a gente vai colocar aqui embaixo para você acessar assim que você terminar de assistir esse vídeo. E esse trabalho ele trouxe para a gente como que se comporta um portfólio de fundos imobiliários, uma carteira de fundos imobiliários. Então ele descobriu ali, dentro do trabalho científico dele,
um número de 13 fundos imobiliários, a partir do qual essa diversificação começa a diminuir. Ou seja, entre 13 e 20 fundos imobiliários você já estaria ali na assíntota, né? Na redução máxima de riscos que você poderia ter para uma carteira de fundos imobiliários. Então, nos fundos imobiliários é mais importante ainda a diversificação do que em grandes empresas, né? Empresas que estão na Bolsa de Valores. As empresas, elas são negócios muito mais previsíveis, então quando você tem uma grande empresa, você sabe mais ou menos o resultado dela, já sabe quem são os concorrentes, faz uma projeção macroeconômica e você espera já um resultado daquela empresa. Existe um guidance que você já mais ou menos sabe o que vai acontecer. Em compensação, nos fundos imobiliários, como você tem ali um monte de fundos, você tem um monte de imóveis, você tem um monte de problema que pode acontecer, você não tem essa previsibilidade, por exemplo, de uma revisional de contrato em que o seu inquilino vá pedir uma diminuição muito grande, ou uma vacância, ou alguma coisa que vai estar exposto ali, que você não tem uma outra ponta que você pode compensar esse risco. Então você precisa diversificar dentro de um fundo imobiliário, isso que é muito importante. O trabalho do professor Arthur ele mostrou também que quanto maior o tamanho do fundo imobiliário, melhor ele é para a diversificação da carteira. O tamanho do fundo imobiliário tem um peso muito maior do que outras situações em termos de diversificação. Então, qual a lição que você deve tirar do vídeo de hoje? Tenha vários fundos imobiliários na sua carteira, preferencialmente fundos bem grandes, para que você possa estar com um risco mínimo, né? Você está bem diversificado no risco diversificável. E aí quando você ficar conhecendo bem os fundos, conhecendo bem os ativos, conhecendo bem o mercado, e aí você pode partir para algumas coisas que são aquelas que você vai guardar como especial. Aquele fundozinho mono, ou aquele outro que tem um risco mais elevado, mas que você conhece muito bem aquela ideia. E não está simplesmente dependendo daquele fundo com uma grande posição na sua carteira. Então a base da sua carteira tem que ser fundos grandes e bem diversificados. E como você começa a investir em fundos imobiliários? Como é que você faz para começar a escolher? Por onde você começa a escolher? Esse vídeo aí a gente já gravou, a gente vai deixar aqui para você. Se você ainda não viu, vale a pena assistir. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Se curtiu, dá aquele like, volte sempre, aproveita. Se você não fez ainda, clica lá no sininho e principalmente... Fique tranquilo.